que modo de operação que eu aprendi vale a pena ser mantido e que outros modos devem ser repaginados, devem ser substituídos, né? Alguns aspectos da nossa individualidade começam bem cedo. Nós aprendemos, por exemplo, a comer ou a tomar banho sozinhos. Aos poucos a gente desenvolve as nossas maneiras de se relacionar com as outras pessoas. Aí lá para o final da adolescência e início da vida adulta, vem provavelmente a definição de uma profissão e aos poucos a conquista da nossa independência financeira, da nossa família original. Nessa conquista pela nossa individualidade, alguns pesquisadores do comportamento humano dizem que a genética tem um peso muito importante. Outros compreendem que o modelo de sociedade que nós vivemos, ela tem um papel mais decisivo ainda. Já para algumas tradições orientais, por exemplo, o karma que nós trazemos desde o nascimento, ele pode ter um papel relevante também. Provavelmente tem um pouco de tudo isso, e cada um desses aspectos pode nos influenciar mais ou menos. Eu gosto muito da explicação que Freud oferece. Para ele, nós somos introduzidos na vida, na cultura, na sociedade, pela nossa novela familiar, que é o modo de interpretação, de operação da vida que cada família tem e ensina a gente desde pequeninos, seja consciente ou inconscientemente. Nós aprendemos inicialmente com a família a como ler, a como interpretar os acontecimentos da vida. E nós desenvolvemos a partir daí o nosso modo de ser feliz, ou em alguns momentos o nosso jeito de se angustiar. Nós criamos o nosso mundo, a nossa realidade, que inclusive pode ser seguindo esse mito familiar ou tentando fazer algo que a princípio pareça diferente. Alguns estudiosos dizem que essa novela familiar molda a estrutura da nossa personalidade e revela ao longo do tempo a nossa marca mais particular, que podem ser reconhecidas por nós e pelos outros. Felizmente, nós sempre temos o nosso livre-arbítrio, né? Que é a nossa capacidade de fazer as nossas próprias escolhas, de rever como eu fui introduzido no mundo pela minha novela familiar particular. Que modo de operação que eu aprendi vale a pena ser mantido e que outros modos devem ser repaginados, devem ser substituídos, né? Esse é o trabalho de autoconhecimento e autoaprimoramento humano que cada um de nós podemos fazer na nossa intimidade. Em alguns momentos a gente vai conseguir fazer isso sozinho, motivados pelo nosso próprio processo de busca, mas em outros casos a gente vai precisar de ajuda psicoterapêutica para nos ajudar a perceber os mecanismos que eu não consigo enxergar, perceber e atrapalham o meu desenvolvimento pessoal. Nós não conseguimos e muitas vezes nem precisamos mudar radicalmente. Eu quero me tornar uma pessoa totalmente diferente. Não, nós teríamos que fazer ajustes para ter uma vida mais equilibrada. O nosso alicerce psíquico, ele já está montado, já está estruturado. O que eu posso é fazer algumas pequenas ou grandes reformas, mas sem mexer nas bases da minha personalidade. Além da família, nós somos influenciados também, inegavelmente, pela sociedade contemporânea. E um padrão de sociedade bem diferente hoje do que a gente viveu há 30 anos atrás. A gente vive hoje tempos de incertezas, de quebras de referenciais, de mudanças nos padrões, o que traz inovação, mas ao mesmo tempo muita exposição, muita aceleração e por isso também inquietação interior.
Por mais que a gente viva em metrópoles superpopulosas, há uma tendência à individualização, o que significa que o indivíduo, por mais que ele se relacione com muitas pessoas, ele vai fechar suas expectativas e metas da sua vida em buscar ao máximo para si e para poucos familiares e bem-querentes, cada vez mais selecionados. Esse é o padrão do individualismo, onde a sociedade, as ruas, os eventos e até mesmo as outras pessoas são simples cenários, onde o que vale mesmo é o protagonismo pessoal, a minha busca pela minha própria felicidade e numa visão de felicidade que, como diria o psicólogo humanista Abraham Maslow, só objetiva o básico, o trivial das necessidades humanas, que seria segurança física e financeira, afetividade e autoestima. E a vida assim se individualiza demais numa busca que quase sempre é insaciável por dinheiro, por relacionamentos, na maioria dos casos muito frágeis, e desejo por algum prestígio. E a gente acha que satisfazer essas carências básicas da vida é o objetivo principal da existência. Mas felizmente nós podemos buscar por algo a mais na vida. Nos propor a uma mudança de paradigma, que vai além dessas necessidades carenciais, né, para o desejo de crescimento existencial, que agregue propósito, sentido à nossa existência a longo prazo. O psiquiatra Carl Jung diz que o ser humano deve ir em busca do que ele chama de processo de individuação, que significa que qualquer pessoa está destinada a ser aquilo que ela pode e que ela deve ser, realizando suas capacidades, suas potencialidades, com acesso consciente também às suas próprias fraquezas, reconhecendo-se como um ser particular. A individuação procura mostrar que a vida humana ela tem uma finalidade, um caminhar através do qual eu posso me desenvolver ao máximo que é possível para mim nessa existência. O objetivo da individuação seria a pessoa se tornar mais consciente, verdadeira, mais integral. É uma utopia, não tem ninguém que tenha alcançado 100% de individuação. Mas vai servir como um ponto ideal, como um farol de navegação, como uma referência. E é importante nós não termos uma visão romântica de que com o avanço da minha individuação nós vamos nos iluminar, que vamos ser muito felizes. Muitas vezes a individuação ela não é sentida como favorável ao ego, aos desejos pessoais. Pode ser e normalmente é um caminho desafiador. Por exemplo, uma semente, ela não é uma árvore ainda, mas a semente tem um potencial de se tornar uma árvore, a depender do solo, das condições de como esse broto, essa semente é nutrida e germinada, dos desafios particulares, ela pode vingar e se tornar uma árvore frondosa. Mas se a semente ela está em um solo pedregoso, sem água, com pouca luz, vai ser mais desafiador. Ou seja, a gente pode ter potencial, mas o ambiente não favorecer. Então o esforço vai precisar ser um pouco maior. Em nenhuma circunstância vai haver um desenvolvimento linear e fácil. O que importa é que a longo prazo, o que quer que se desenrole na nossa vida, que naturalmente vem a partir das nossas escolhas, nos traga sentidos mais profundos, mesmo com uma situação externa aparentemente adversa. A felicidade e o bem-estar do ego são dimensões de outra natureza. O compromisso da individuação é com o sentido de vida, com o que estrutura o sujeito no mundo. E quando nós estamos com sentido de vida, com o estilo de vida que nós acreditamos, a gente vai sim nos sentir mais plenos, mas é uma felicidade diferente da busca superficial por segurança, afetividade e autoestima.
Outro ponto é que uma pessoa que está em busca dessa individuação, ela não é individualista. Pelo contrário, porque se ela quer de fato ser inteira, integral, ela precisa colaborar com a coletividade humana. E para que esse processo de individuação e, na verdade, qualquer caminho de autoaprimoramento humano, ele seja bem sucedido, ele frutifique, nós precisamos de referenciais. O senso comum, ele pode ajudar, mas não é suficiente. Tipo, cuidar bem da família, ser uma pessoa educada, culta, atualizada, politicamente correta, consciente dos seus direitos e deveres, é um bom começo. O mundo seria muito melhor com pessoas com essas qualidades. Mas isso não seria a meta da vida. E também, para um desenvolvimento humano efetivamente integral, não basta você, por exemplo, não ter ansiedade, não ter depressão ou qualquer outro desafio emocional, mas buscar na vida por aspectos além de segurança física e financeira, afetividade e autoestima. Focar além das carências e desejos. Essa ideia ela é suportada por vários movimentos, como a psicologia humanista, a psicologia existencial, que procuram mudar o foco de atenção, que em vez de simplesmente buscar curar pessoas emocionalmente adoecidas, preocupam-se em orientar pessoas saudáveis a terem vidas mais repletas de significado. E assim a gente se aproxima de alcançar o melhor da vida, de entender o que de fato a gente veio fazer aqui.